Olá pessoal, olha eu aqui aderindo ao YouTuber, mas é porque hoje eu quero conversar com vocês sobre o julgamento do tema 254, porque especificamente nesta data, 17 de junho de 2024, foi publicada a ata de julgamento. Então eu vim aqui conversar com vocês para a gente analisar, avaliar quais serão os reflexos práticos na vida dos servidores e na nossa advocacia previdenciária. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Como eu já me sinto uma youtuber, eu quero pedir para vocês já darem o joinha, compartilharem o vídeo para que essa informação chegue à máxima quantidade de pessoas, né? A todo mundo que se interessa pelo assunto. Era a forma mais prática e rápida de eu gravar um vídeo relativamente longo e compartilhar o conteúdo com vocês. E tudo tem sua primeira vez, né? Então vamos lá. Pessoal, não é de hoje, vocês devem saber, você é advogado, especificamente quem advoga nessa área de regime próprio, e também os servidores, que são bastante atualizados, que o Supremo Tribunal Federal vem dizendo há muito tempo, desde a década de 1990, que aquelas pessoas que ingressaram no serviço público sem concurso e que foram estabilizados pelo artigo 19 dos ADCTs da Constituição Federal, essas pessoas elas não possuem direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência, porque elas não são servidores de carreira, elas não são detentoras de cargo de provimento efetivo, são apenas pessoas estabilizadas no serviço público e que, portanto, elas não têm direito ao regime próprio de previdência. E, em outro tema, 1157, o Supremo também disse que essas pessoas não têm direito a planos de cargos, carreiras e salário, não aqueles planos destinados aos servidores efetivos. Pois bem, então, qual é a resolução prática dessas decisões do Supremo Tribunal Federal? Vocês sabem que no julgamento de mérito do tema 1254, que é um recurso extraordinário oriundo do estado do Tocantins, né? A ação originária foi no estado do Tocantins, em que uma servidora que era aposentada pelo regime geral de previdência pleiteava a migração de sua aposentadoria para o regime próprio de previdência. E aí, devido à quantidade de demandas repetitivas, o Supremo resolveu tornar tema de repercussão geral. No julgamento de mérito, o Supremo disse que o regime próprio ele era apenas e exclusivamente para os servidores detentores de cargo de provimento efetivo. Houve um embargo de declaração feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, feita pelo INSS, em que o INSS, em outras palavras, dizia assim: nós não queremos esse abacaxi, por favor, modulem os efeitos para as situações já consolidadas, ou seja, para aqueles servidores que já estão aposentados ou que já geraram benefício como pensão, e também para aqueles que já completaram os requisitos para se aposentar. E nesse ínterim, nesse intervalo de tempo, enquanto o Supremo Tribunal Federal analisava os embargos de declaração propostos pelo INSS, muita coisa aconteceu. Inclusive aqui no meu estado, que é o Rio Grande do Norte, os municípios do estado que possuem regime próprio fizeram uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, dizendo mais ou menos assim: olha, existe o julgamento do tema 1254. É um tema em repercussão geral, e agora, como nós, municípios que possuímos regimes próprios, devemos agir? E, para surpresa de todos, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte seguiu o entendimento do Supremo, porque não podia ser diferente, mas disse que os servidores que estavam asseguradas as situações dos servidores que já estavam aposentados ou aqueles que completassem os requisitos até a data limite de 25 de abril, e que esses servidores eles não só precisavam completar os requisitos para a aposentadoria, como também estarem efetivamente aposentados. Pois bem, essa decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte criou uma celeuma imensa aqui no nosso estado, tanto
para os servidores estaduais como para os servidores municipais, porque é uma parcela considerável de pessoas que foram atingidas por essa decisão e que efetivamente, para ter direito ao regime próprio, precisariam estar aposentadas até a data de 25 de abril de 2024. Só a nível de estado, por exemplo, nós temos aí mais de 3 mil servidores. Então, imagine, tanto é uma repercussão para a vida pessoal das pessoas, que muitas vezes não estão preparadas para se aposentar, não pensavam em se aposentar, em entrar para a inatividade naquele momento, como é uma repercussão para o serviço público, até para a garantia de serviços fundamentais. Diante dessa decisão e do alarme e da procura, né, nós temos notícia que foram veiculadas que a procura por pedidos de aposentadoria aumentou em média 400%, né, de janeiro a março, comparado com o período do ano passado, com o mesmo período do ano passado. E aí, o Estado do Rio Grande do Norte entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Essa ação foi indeferida liminarmente pelo ministro Nunes Marques. Na realidade, a liminar foi indeferida numa tentativa de suspender os efeitos desse acórdão do Tribunal de Contas do Estado. Posteriormente, essa decisão foi revista e concedida. E aí agora, no julgamento do tema 1254, na análise na realidade dos embargos, o ministro relator Luiz Roberto Barroso, citando inclusive o caso dessa decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, modulou efeitos para dizendo que, de fato, o regime próprio ele é específico para os servidores de carreira, detentores de cargo efetivo que ingressaram no serviço público por concurso, exceto para aquelas situações em que o servidor já esteja aposentado ou que completasse os requisitos até a publicação da ata de julgamento, que se deu exatamente no dia de hoje, 17 de junho de 2024. Então, nós estamos aqui para analisar e falar especificamente disso. Eu tenho aqui aberto na tela do computador a decisão, eu vou ler rapidamente para vocês, em que o ministro Barroso diz: somente os servidores públicos e civis detentores de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do artigo 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios. Então, essa foi a modulação dos efeitos no tema 1254. Qual é a repercussão prática disso? Inúmeras. Primeiro, que esses servidores que passaram a vida funcional achando que iam se aposentar pelo regime próprio, vão ter seu direito assegurado, vão ter seu direito garantido, porque é uma situação posta durante muito tempo, inclusive décadas. Nós temos clientes aqui no escritório, por exemplo, que ingressaram no serviço público na década de 1970, não é? E que continuam em atividade e durante todo esse período, essas pessoas acreditaram, acharam, verteram suas contribuições previdenciárias para o regime próprio de previdência. Então, uma situação posta muito difícil de ser desfeita, né? Inclusive por isso que o Supremo vem aí modulando os efeitos dessa decisão. Então, essas pessoas vão se aposentar pelo regime próprio, elas vão ter as suas regras, que muitas delas já estão recebendo abono de permanência, ou seja, já adquiriram o direito de se aposentar há algum tempo, elas vão ter esse direito adquirido assegurado, sem, e aí vem o X da questão, né? Sem necessariamente precisarem estar aposentadas, porque direito adquirido você usufrui a qualquer tempo, não é?
E o que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte fez foi colocar uma condição para que o direito adquirido fosse usufruído. E não existe condição para se usufruir de direito adquirido. É importante esclarecer isso, né? Então, com esse julgamento, o Supremo selou um entendimento, né? Para a advocacia, qual é a repercussão prática, né? Durante todo esse período em que a gente estava aguardando ansiosamente o julgamento do tema, dos embargos, na realidade, né? Para ver se ia modular efeitos, não ia modular efeitos. E aí o povo dizia, mas o Supremo não modula efeitos em tema de repercussão geral. E enfim, e nós estávamos aguardando ansiosamente por isso. Muitos colegas advogados me procuraram, né? E agora, como é que vai ser? Eu fiz o planejamento do servidor no regime geral. Alguns a média ficava melhor, outros não. Enfim. Então, para nós da advocacia, o que importa esclarecer é o servidor que completou os requisitos vai ter o direito ao regime próprio. Nós precisamos analisar quais são as regras que ele tem direito a se aposentar, se regras que permitem integralidade e paridade, se por média aritmética, cabe a nós avaliarmos e esclarecer o servidor quanto a isso. E aqueles servidores que, infelizmente, não completaram os requisitos até a data de hoje, 17 de junho de 2024, esses não tem mais jeito. Eles necessariamente terão que passar, né, o Estado, o ente federativo, Estado, União ou município. Esses entes terão que verter as contribuições desses servidores agora para o regime geral de previdência, ou seja, para o INSS. Porque esses servidores, a grande maioria, principalmente os que entraram antes da Constituição Federal de 88, e aqui no caso do Rio Grande do Norte, especificamente, os que ingressaram até a Lei Complementar 122 de 1994, esses servidores todos vertem suas contribuições para o regime próprio de previdência. Então, o que é importante nós observarmos enquanto advogados é se essas contribuições vão passar a partir de agora a serem vertidas para o regime geral e fazer um planejamento previdenciário desses servidores lá no regime geral. Porque as regras são diferentes, não só de cálculo, mas também de concessão do benefício de aposentadoria. Então, um servidor que faltava, por exemplo, 1 ano para se aposentar pelo regime próprio, necessariamente ele não vai faltar só 1 ano para se aposentar pelo regime geral. Então, esse planejamento precisa ser feito a média para se ter uma ideia de quanto será o valor do benefício desse servidor e se orientar e passar as informações para esse servidor. Outro ponto importante, ainda dentro desse tema 1254, mas já na verdade, ainda dentro do tema dos estabilizados, né? Mas já fazendo menção a outro tema julgado pelo Supremo, é o tema 1157, que também trata da situação dos estabilizados, mas agora não mais no que diz respeito a direito de aposentadoria pelo regime próprio, ou seja, não mais no que diz respeito a regime de previdência, mas sim no que diz respeito a regime de trabalho, né? No tema 1157 foi analisado o direito dessas pessoas que ingressaram no serviço público sem concurso a planos de cargos, carreiras e salários, aos mesmos planos de cargos, carreiras e salários, ou cargos e salários, seja qual for a denominação que dê aí na sua cidade, no seu estado, ao que tem direito os servidores detentores de cargo efetivo. E o Supremo disse o quê? Que não tem, que esses servidores que são estabilizados, eles não têm direito a reenquadramento, a enquadramento nesses planos que são específicos para servidores detentores de cargo efetivo. Porque vamos esclarecer os fatos. O que é que acontece? Até então, a administração pública, de uma maneira geral, seja ela Estado, município, União, não fazia distinção entre esses servidores, né? Os servidores que foram estabilizados pelo artigo 19 dos ADCTs da Constituição Federal e os servidores que ingressaram no serviço público por meio de concurso público. Até então, não existia nenhuma distinção, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, que a administração pública fazia entre essas categorias, digamos assim, de servidores.
Todos eles recebiam os mesmos direitos e estavam enquadrados nos mesmos planos. Exemplo prático: um plano de cargos e salários da Secretaria de Estado de Saúde. Todos os servidores tinham direito. A secretaria não fazia distinção se aquele servidor ingressou sem concurso e foi estabilizado pelo artigo 19 ou se foi um servidor que ingressou por concurso. Todos eram enquadrados naqueles planos. E as situações começaram a ficar difíceis quando os servidores que ingressaram no serviço público sem concurso, que já estavam na inatividade e que se aposentaram com regra que lhe concedia direito à integralidade e paridade, quando esses servidores passaram a não ter cumprido o seu direito à paridade, que é o quê? Que é o reajuste de seus vencimentos, de acordo com dos seus proventos, de acordo com o reajuste dos vencimentos do pessoal da atividade. E aí começou-se a judicializar essas ações para que os entes cumprissem a paridade, o Instituto da Paridade, e os juízes começaram a indeferir esses pedidos com base no julgamento do tema 1157, que trata, portanto, de regime jurídico. E aí você vai me dizer, então, qual é a solução? Por quê? O fato de ter sido modulado efeitos no tema 1254 não anula, não é, o entendimento do tema 1157, porque são coisas distintas. Regime de previdência é diferente de regime de trabalho. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, ter parcimônia na judicialização dessas ações, pesquisar jurisprudência, porque, por exemplo, a nível do Estado do Rio Grande do Norte, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em que foram modulados efeitos para garantir direito ao regime jurídico único a esses servidores que ingressaram sem concurso, mas que já estão aposentados ou que já completaram os requisitos para se aposentar até a data de publicação da ata de julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade aqui do Estado do Rio Grande do Norte, que foi impetrada pelo Procurador-Geral de Justiça contra um artigo da Lei Complementar 122, que é a lei que trata do regime jurídico único dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, o artigo 238, que equiparava todos os servidores a servidores, inclusive esses que ingressaram no serviço público sem concurso. Eles diziam que esses servidores também eram detentores de carga efetiva. Foi declarada a inconstitucionalidade do artigo, porém modulando efeitos para as situações em que os servidores já estivessem aposentados ou prontos para se aposentar na data de publicação da ata de julgamento. Então, esses servidores especificamente, aqui no Estado do Rio Grande do Norte, eles possuem direito ao regime jurídico único. Então, a minha orientação é que você pesquise jurisprudência, porque existem outras ações dessa natureza espalhadas pelo Brasil. Eu me lembro agora especificamente, por exemplo, de Minas Gerais. A orientação é que você pesquise jurisprudência aí no seu estado, em que você atua, seja no regime próprio do seu estado, seja dos municípios, e aí você vai, a partir desses entendimentos jurisprudenciais, tentar salvar e buscar uma melhor saída para a situação do seu cliente, servidor público, certo? Então, hoje, nós estamos vivendo esse momento. Foi um grande alento o julgamento do tema 1254, porque essas pessoas estavam desesperadas. A grande maioria achando que ia se aposentar pelo regime geral, e a gente sabe que no regime geral todas as aposentadorias são por média. Então, pessoas que tinham direito à integralidade, pessoas inclusive que recebem muito além do teto do regime geral, estavam bem desesperadas. Então, a modulação dos efeitos foi um grande alento para esses servidores e também para nós, enquanto advogados, que vamos poder buscar desenvolver as nossas teses com base a garantir direitos mais benéficos para esses servidores. Então, eu espero que tenha ficado claro essa distinção entre os temas 1254 e 1157,
1254 trata de regime de previdência, 1157 trata de regime de trabalho. Nós ainda temos um caminho a percorrer com relação a esse julgamento do tema 1157, porque por mais que existam ações locais em muitos estados em que se é garantido os direitos desses servidores, mas a saída realmente que resolverá o problema, né, que vai trazer a solução definitiva, é por meio de legislação. Então, nós temos conhecimento que alguns estados, inclusive o meu, Rio Grande do Norte, já estão formando grupos de trabalho para tentar criar legislação que proteja e abarque essa parcela de servidores. Porque o que não pode acontecer são essas pessoas que estavam com uma situação jurídica consolidada, pelo menos achavam que estavam, de repente elas perderem tudo e não terem mais direito a nada, né? Porque é isso que nós temos visto, principalmente com ações que já estão judicializadas, né? Em que os juízes sentenciam negando os direitos com base com base no tema 1157 especificamente. E aí, mais uma vez, eu alerto para a busca de jurisprudências, né? Porque nós temos também decisões, inclusive em segundo grau, favoráveis, a depender da data do trânsito em julgado da decisão, por exemplo, a depender da data da aquisição do direito, por exemplo. Então, é importantíssimo a busca por jurisprudência para vocês entenderem aí na sua região como está pensando o judiciário acerca dessas temáticas. Era isso que eu queria conversar com vocês. E se você chegou até aqui, então, por favor, se inscreva no canal, que semanalmente eu vou produzir um conteúdo de direito previdenciário de regime próprio para compartilhar com vocês aqui. Muito obrigada pela atenção. Se tiver dúvidas, mandem. Inclusive, eu tenho várias decisões judiciais que eu compilei que são favoráveis a esses servidores estabilizados. Então, se vocês tiverem interesse em receber esse material, encaminhe um e-mail para mim, marcleanegomes.advocacia@gmail.com, que eu encaminho esse material, essas decisões judiciais para vocês, porque elas servem como base jurisprudencial e também é muito importante a leitura. Por exemplo, tem uma ação em que o relator foi o ministro Gilmar Mendes, que o voto dele não foi o vencedor, mas a argumentação que ele traz é importante para que a gente amplie, inclusive, o nosso repertório na defesa dos direitos desses servidores. Então, se você quiser ter acesso a esse material, encaminhe um e-mail para mim, que eu vou compartilhar esse material com você. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.